Então, pessoal, vamos conferir aqui, tudo certo. Tudo certo, tudo certo. 1, 2, 3, testando o som. Vamos lá para mais uma live. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando, 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 testando. Bom, né? Se quiserem, compartilhem. Hoje nós vamos falar da ética cristã. Ética cristã. É uma coisa beleza, né? Bom, um pouco da responsabilidade social. Um pouquinho eu vou repetir, né? Nas duas coisas que eu vou ler. São dois trabalhos daqueles estilo, né? Introduções acadêmicas. E aí eu vou ler esses dois trabalhos para ficar uma live legal. Elas são embasadas na Bíblia, né? Obviamente. Mas são coisas interessantes que a gente tem que ficar prestando atenção. Como nós nos declaramos cristãos, né? Ou dizemos que nós seguimos a Cristo. Um dos textos a gente já acabou até comentando, mas ele é importante para a live de hoje, então a gente vai acabar lendo ele, que é bem importante. Show de bola? Vai entrar um pouquinho da missão integral. A missão integral, vocês vão achar alguns textos, alguns vídeos aí na internet, e eles vão falar sobre uma busca, vamos dizer assim, uma volta ao Evangelho. Justamente porque talvez seja o que estejamos precisando, né? É óbvio que todos os dias a gente tem dificuldades diferentes, cada dia é novo, né, necessariamente. Nós até não sabemos o dia de amanhã, o que vai acontecer, mas dentro desse evangelicalismo brasileiro aí, nós vamos encontrar várias coisas, e dentre elas, como nos posicionar diante da sociedade. Porque muitos dos jargões gospels de hoje em dia, eles giram em torno disso. Então eles giram em torno de você precisa se posicionar, você é tal. E isso é uma realidade. Só que o mandamento de Jesus foi para que nós ensinássemos a obedecer aos seus mandamentos. E não só falássemos para as pessoas quais são os seus mandamentos. Então a gente ensinasse a eles a obedecerem. Top? Então vamos nessa. Vamos aprender junto. Se precisar, comenta, pergunta. Talvez a pergunta a gente não consiga responder agora, mas a gente responde em uma outra live que seja destinada a perguntas. Provavelmente nesse ano a gente vai fazer mais uma ali destinada a perguntas. Show de bola? Sabe o que é interessante? Eu vejo muito nos estudos que eu tenho feito e com os estudos que eu tenho participado, que é interessante às vezes a gente perguntar e fazer uma pergunta que ela é inteligente. Ela faz a gurizada pensar. Justamente por quê? Porque sabe aquele aluno que ele pergunta a coisa e ele já sabe a resposta mais ou menos, só que identifica esse tema como um tema importante a ser discutido? Então, ele é uma das, vamos dizer assim, uma das coisas principais que nós cristãos temos que fazer, porque às vezes a minha dúvida não é a tua dúvida, mas conversarmos sobre diversos temas e principalmente dentro da escritura e da sociedade sobre uma missão realmente integral, aí vai condizer muito com o que nós vemos na vida dos apóstolos. Porque nós temos o costume de pegar as escrituras e empurrar de goela abaixo dos outros, né? Vamos dizer assim. Nós também, claro, mas nós também lemos, né? Interpretamos, enfim. Mas existe uma vida aqui fora, existe uma vida sendo vivida. Então, até, se eu não me engano, o apóstolo Pedro vai falar sobre as cartas vivas, né? Enfim. Vamos começar? Então, dentro do texto que eu vou ler aqui, que eu acabei produzindo para nós, os dois textos, o primeiro é bem curtinho e o segundo é um pouquinho mais longo, mas nada muito, né? Deixa eu ver. Não, nada muito, mais ou menos, nada muito prolongado. Vamos lá então? O primeiro texto, então, lembrando, a gente está falando de ética cristã e responsabilidade social. Isso deveria ser um dos temas, né? Caso a gente tenha aí uma associação de pastores, caso a gente tenha aí algumas pessoas que se dizem líderes e tal, um dos temas principais
na questão de pregar o corpo de Cristo, de uma unidade de igreja. Esse deve ser um dos fatores principais que deve mover a missão da igreja. Hoje, por exemplo, eu estava olhando as redes sociais e acabei vendo que tem um culto destinado a missões. Então lá provavelmente a pessoa vai falar sobre missão. Historicamente, aquela denominação, ela vê como missão somente não que seja uma coisa ruim, mas somente o ganho de almas, né? Então, as outras coisas elas acabam ficando de lado. E é por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade social com o faminto, com os órfãos, com as viúvas, com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a gente não tem como saber se eles realmente estão passando necessidade, principalmente porque a frequência ao culto, a carteirinha de membro, o fazer parte de uma denominação, às vezes acaba afastando a pessoa da comunhão real. E é por isso que hoje em dia nós vemos bastante denominações se dividindo em grupos pequenos, porque assim fica mais fácil tanto as pessoas fazerem parte quanto as pessoas serem discipuladas, no sentido de que ali não vai ter aquela coisa que parece que é uma coisa de outro mundo, assim, que é um negócio muito sério e tal, apesar de que nós devemos encarar todas as situações da nossa vida com seriedade e como cristãos. Então, aí que mora o problema. E aí que nós vamos conversar. Show? Então, eu coloquei um texto para vocês, eu vou lendo e talvez eu pare para explicar, mas eu creio que esteja bem sucinto. A gente vai conseguir ler bem legal. Vamos lá? Agora eu li aqui a primeira linha, mas eu vou fazer você pensar um pouquinho. Pense em qual dificuldade a denominação que você participa, ou não participa, ou que já frequentou, ela tem. Claro que, se eu colocasse a pergunta, qual que é a principal dificuldade que você tem, é provável que você acharia muitas, mas muitas mesmo. Né? Uma delas é ser pecador, provavelmente. Mas, e aí? Começando o nosso texto lá. Uma das principais dificuldades que encontramos hoje no evangelicalismo brasileiro é a famosa capa de crente, onde a pessoa misteriosamente, nos dias que determinada denominação se reúne, ela coloca a capa de crente, mas ao sair da tão amada e sacralizada construção de tijolos e madeira, ela apenas retira a capa e vive como se não fosse mais discípulo de Jesus. Talvez de fato não seja realmente. Mas como culpá-los? Muitos de nossos líderes ensinam as pessoas como arrumar, limpar, levantar as mãos, gírias crentes, movimentos espirituais, sem falar da proposta de carreira dentro da suposta igreja. Mas, e os chamados para fora, aonde estão? E aí? Dá para refletir sobre algumas coisas já? Vai analisando. Show de bola? O parágrafo acima acaba definindo de forma precisa o que o gnosticismo evangélico tem feito com nossas comunidades de fé. Uma separação de pontos cruciais para a nossa vida em comunidade. Um tipo de alienação do ser. A forma como essa proposta dualista de viver pode acarretar sérios danos para as pessoas que deveriam ser sal e luz no mundo, né? Assim como Mateus 5, do 13 ao 16 vai falar, acaba gerando muitos problemas, porque nós deveríamos ser essas pessoas, vamos dizer assim, pelo menos, né, que mostrariam uma imagem um pouco diferente. Não se trata de classificar quem é melhor ou pior, mas diferentes. Então, devido a uma situação de frustração que você está passando, age diferente. Eu já agi com impulsividade, com ira, já. Mas hoje eu tento agir diferente. Enquanto se dizia parte de um grupo eclesiástico, blá blá blá, e não sei o que e tal, já errei? Sim, e você também pode errar. Provavelmente você vai errar, esse que é o problema. Mas o evangelho, e claro que numa totalidade, né, das escrituras, como cartas paulinas, enfim, de Pedro e de João, nós acabamos vendo que nós somos exortados, inclusive, a não seguir por esse caminho de pecado, não seguir por esse caminho de desobediência. O problema principal, ele tem origem
nessa parte do dualismo ali que eu estava falando, no que é sagrado e o que é profano. Forte influência do dualismo grego, que por sua vez tinha como na matéria, né, no sofá aqui, algo profano. E somente em algo que fosse sobrenatural, algo sagrado no intangível muitas vezes. Aí era a questão do sagrado, né? O sagrado era isso. E incisivamente, não estamos entrando em questões bíblicas sobre o pecado. Agora não. Agora a gente está falando só do dualismo lá. Mas no que os crentes transformaram em pecado. Aí eu coloquei um problema dentro desse problema já. Com certeza, e a gente vem falando faz 4 anos já, justamente do que nós temos transformado em pecado. Em coisas que nós temos que dizer, isso aqui é pecado, isso aqui é não sei o quê. E às vezes não tem base bíblica para isso. Aí, muitas vezes, quando as pessoas tentam se aproximar, quando elas ouvem o evangelho, de certa forma, sempre o evangelho vai fazer a diferença no coração delas, né? A gente acredita no trabalho do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo vai conduzir, vai necessariamente convencer essa pessoa do pecado, mas necessariamente quando é pregado o evangelho. Porque quando é falado uma lista de normas e regras, sendo que elas não estão pautadas nem na Escritura e não é explicado para as pessoas que aquilo é a Escritura, se é que é, né? Acaba, vamos dizer assim, causando uma confusão muito grande e um problema muito grande. Talvez você já tenha ouvido falar, quando você entra no cinema, Jesus fica na porta. Ele não entra lá. Pode parecer chocante, mas alguns anos atrás, um crente em Jesus não poderia ter televisores em casa. Inclusive, associando essas coisas às práticas com Satanás. Absurdo. Óbvio que necessitamos filtrar o que vemos e ouvimos, mas se desligássemos os meios de comunicação, ficaríamos sem informações importantes sobre a sociedade, seja no âmbito econômico, político, não necessariamente partidário, né? Cultural, científico, etc. Acabam existindo problemas em cima de problemas, como se fosse uma bola de neve de acontecimentos catastróficos no meio gospel. Daí surge a necessidade de uma proposta ética de caráter integral. Não sou só crente no domingo, né? Até eu estava publicando hoje ali, colocando algumas referências ali de um dos livros do Ed René, se eu não me engano, do ano de 2008, acho que é Quebrando Paradigmas o nome. Ele justamente falava de algumas coisas nesse sentido. Também falava desse sentido. Porque muitos têm acordado para isso. Porém, ainda, a maioria parece que dormindo. Porque não está agindo como o próprio Jesus pediu que fizesse. Não é o Dudu, não é o Ed René, não é o pastor não sei quem lá, não é o padre não sei quem, não. É o próprio Jesus. Interessante, né? Vamos continuar? A proposta ética de caráter integral do cristão deve ser colocada em prática para que o reino de Deus se manifeste na vida total da pessoa que diz seguir Jesus, e não apenas nos finais de semana. Muitos consideram alguns tipos de reuniões mais sagradas do que outras, mas se de fato formos cartas vivas, que aí vai entrar 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, com toda certeza daremos bom testemunho. É claro que isso não irá deixar a pessoa imune aos tropeços, que era o que a gente estava falando antes, mas fará grande diferença na sociedade e principalmente na vida da pessoa com esse relacionamento que ela diz ter com Jesus. Muito bem, chegamos até o momento de conversarmos sobre essa tal sociedade agora. E qual que é o papel de Cristo, do corpo, né? O papel do corpo de Cristo? Como a gente não cair nesse dualismo também do sagrado, do profano, dessa questão e tal? A proposta de vida integral ela deve ser encarada seriamente por todos. A nossa missão não deve ser somente entregar uma cesta básica e usar isso dizendo que é evangelismo. Acima disso, devemos tomar cuidados com algumas ações que muitas vezes podem parecer uma barganha. Por exemplo, vá até a minha denominação porque eu te dei alimento. Né? Pode parecer, não estou falando que as pessoas dizem isso, apesar de que pode acontecer também, né? Quem sabe nós estamos longe de viver como a igreja primitiva vivia, mas temos muito mais recursos, meios de comunicação,
E usar dessas ferramentas que nós temos para realizar uma evangelização melhor é um ponto crucial. Por exemplo, a gente pode usar a internet. Ninguém diz que você não pode ligar o teu Facebook e aí falar. A única coisa que vai acontecer é possivelmente você ser perseguido. Claro, se você estiver anunciando o evangelho. Vamos lá? Ensinar o povo de Deus e também, né, o que nós achamos que aqueles, né, que nós achamos que não fazem parte da denominação, logo eles não são povo de Deus, né? Então, muitos têm preconceito por causa disso. Eu não vou pregar no meu Facebook porque lá tem espírito, eu não vou pregar lá no meu Facebook, só um exemplo, né? No YouTube, qualquer outra rede social em si. Não vou pregar lá por quê? Porque vai acontecer isso. Tem pessoas que não vão gostar. É aquilo, é aquele outro. Apesar de, né, a gente vê aí que eu, por exemplo, no passado compartilhava cada bobeira de sei lá o que. E aí hoje, o cara que diz, né, que é apaixonado por Jesus não compartilha nada com as pessoas. É isso? É isso que a gente tem que se tornar? Vamos lá? Enfim, e nós temos que, inclusive, estar prontos para responder às pessoas. Se informar, questionar e solidamente a gente tem que estar firme em Jesus para que se mostrem os discípulos verdadeiros, né? Para que nós sejamos transformados, aperfeiçoados, para que cada vez mais nós nos parecemos com quem? Com Jesus. Um dos exemplos mais bonitos para alcançarmos essa teologia integral se dá nas palavras de Jesus, contando a famosa parábola do bom samaritano. Provavelmente você já ouviu isso. Pelo menos a parábola. Onde o mesmo explicava quem era o próximo que Jesus disse para amar como a si mesmo. Então, se a gente pegar as páginas das Escrituras e a gente vai dar uma citada aqui, meio como uma forma de citação indireta, depois a gente coloca uma direta, mas vamos nessa. Vamos nessa. Então, essa parábola, ela diz muito sobre a realidade do crente hoje. E isso que foi escrita há quanto tempo atrás? Dá para refletir? Dá para ter essa ideia? Vamos lá? Então ele explicava quem que era esse próximo que Jesus disse amar como a si mesmo. Porque quando ele citou esse mandamento justamente, pode ser que ele tenha aparecido no passado e provavelmente apareceu, a parábola dizia que um homem caiu nas mãos de assaltantes, foi espancado e quase morto, e um sacerdote ia passando e passou longe. Depois um levita passou longe também. Mas infelizmente, mas felizmente, um samaritano viu aquele homem e teve piedade. Felizmente, então, teve uma pessoa que passou por ali e teve piedade. Cuidou das feridas, né, daquele homem, o levou para uma hospedaria, pagou as dívidas do dia e ainda disse que voltaria e pagaria todas as despesas que esse homem tivesse. Então, você pode abrir lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 35, você pode acompanhar isso. Show? Aí, dá uma conferida lá. O que realmente irá nos fazer pensar é a pergunta de Jesus. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Que aí entra no versículo 36 desse capítulo 10 de Lucas, né? De fato, creio que devemos voltar ao Evangelho. Aí que entra nessa questão da missão integral. Aliás, da vida integral como cristãos. Pois se notarmos que o sacerdote e o levita, que deveriam ter ajudado, que estavam com a lei dentro vamos dizer assim, decorada praticamente, necessariamente, entre eles, não fizeram, é aí que a gente vai se deparar com o que acontece hoje também. Tem várias pessoas que têm assumido o papel da igreja, seja por compaixão, seja talvez até pelo ego, para alimentar o ego, né? Vamos dizer assim, a gente vai dar uma cesta básica porque a gente vai se sentir melhor, vamos ajudar ali porque a gente vai se sentir melhor. Mas pode ser puramente por um motivo realmente bom. A gente acaba vendo pessoas fazendo isso. E aí nós nos perguntamos, aonde está o corpo de Cristo? É isso, pelo menos, que as pessoas vão perguntar. Se é que elas têm esse conhecimento que existe o corpo de Cristo. Porque fazer reuniões, fazer eventos, não são necessariamente coisas que vão demonstrar o corpo de Cristo. Essas reuniões que nós fazemos, o que nós chamamos inclusive de culto, apesar de que o culto ele não é necessariamente das 7 às 9, né, igual a gente tem falado bastante, ou de outro horário, né, necessariamente marcado, nos domingos, no sábado, enfim, são importantes porque a gente vai lá, a gente cultua
Cultua num sentido de que a gente vai cantar em comunidade, se é que a gente tem comunhão necessariamente, né? Louvores, nós vamos fazer nossos pedidos, apesar de que o horário é sem cessar, né? Não é somente naquele horário. Não são necessariamente pedidos, são agradecimentos, né? A gente não ora só para pedir as coisas, mas enfim. Então, são muitas coisas que a gente tem que refletir como missão integral, porque entram muitas coisas nesse sentido. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Ok. Então, eles deveriam ter ajudado aquela pessoa, talvez porque a prioridade deles era outra. O texto não diz, então eu não posso dizer isso necessariamente, né? Mas acredita-se que muito provavelmente foi por alguma coisa dessa. É bem provável, né? Não seria porque a pessoa era má, porque a pessoa, enfim. Mas muito provavelmente pode ser que eles tinham algum outro compromisso, alguma outra coisa, enfim. Talvez estavam engajados, né, com algo que o mundo gospel da época estava preocupado e não com o que Deus gostaria que fizessem. Hoje em dia a gente tenta olhar para a maioria das denominações e dizer, não, mas essa denominação faz isso, essa outra denominação faz aquilo, ela é forte nisso, ela é forte naquilo. E aí acabamos dizendo, não, a gente não precisa fazer porque a outra já está fazendo. E eu creio que não vão chegar nessa ideia necessariamente, né? Mas alguns têm chegado. E se é que nós, vamos dizer assim, consideramos as outras pessoas que dizem servir a Jesus como nossos irmãos e pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo, elas, como missão, também têm que agregar os outros valores. Os valores que nós temos pregado, porque esses valores que nós temos pregado, eles têm que estar onde? Na Bíblia. Eles têm que ser bíblicos. Não somente uma coisa de, sei lá de onde, né? Inventada, doutrina de homens, essas coisas e tal. Mas realmente, de fato, o Evangelho. Devemos estar atentos para a realidade social. Geralmente, nesses textos críticos, acabamos também generalizando todas as pessoas. Mas é necessário que, se preciso for, façamos uma pausa e reflexão sobre o que temos feito com as nossas comunidades de fé. Pois nem o sacerdote nem o levita ajudaram, né? Mas o samaritano teve misericórdia. O meio que mistura as coisas lá não se dava bem com os judeus, ou os judeus, né, que não se davam bem com ele, porque, enfim. Existem muitas questões que ainda precisam ser discutidas sim nos dias de hoje, mas acima de tudo, para que Deus seja glorificado. E para isso, eu construí outro texto para nós. Ele tem algumas outras citações, algumas outras coisas sobre o Covid, sobre os vírus em si, né? Tipo, mas eu vou ler só o que realmente vai importar para nós. E claro, né, citando justamente a nossa realidade gospel de hoje e o que o Evangelho fala para que nós façamos diante disso. Como que a gente pode demonstrar, então, esse amor ao próximo, né, essa responsabilidade social, por exemplo, agora, no meio dessa pandemia, no meio desse Covid-19, enfim. Atualmente, nós temos vivido tempos difíceis, os quais necessitam também de escolhas complexas para cuidar da população, em especial a brasileira. Acabamos presenciando contextos de diferentes países e as atitudes de seus governantes. Até em estados, né, a gente acaba vendo essa diferença, por exemplo, aqui no Brasil. Mas quando o problema chega até nós e vemos realmente aonde o calo aperta, isso acaba causando dor, sofrimento, frustração e várias outras coisas que acabam nos tirando do sério. Aparecendo assim vários dilemas: vida ou trabalho? Quais pessoas que podem trabalhar e não podem trabalhar? A economia é mais importante do que as vidas? A igreja deve se posicionar como? E eu tenho certeza que você deve ter pensado nisso porque você foi afetado com essas várias opiniões de várias pessoas que postaram coisas, que falaram coisas, isso dentro do governo, fora do governo, enfim. E aí, como que nós devemos nos comportar diante disso? Você já pensou nisso? Como igreja? Agora que, vamos dizer assim, a gente está pensando em não separar a nossa vida do restante do final de semana, né, que a gente vai no culto de Jesus, agora que a gente não está separando isso, como que nós devemos viver? Ou como que nós podemos viver? Aqui eu fiz algumas citações, tá? Então vamos lá. Nesse aspecto de fato, não é hora de correr para os supermercados e acabar com o estoque de comida que pode ser utilizada por outras pessoas.
chegamos a alguns dilemas que necessitam tanto da moral quanto da ética, para que possamos sobreviver como humanos racionais, que de fato se preocupam com outros indivíduos que tem no planeta, inclusive com os vizinhos idosos que não podem ir fazer compras ou por alguma privação não recebem seu auxílio. Existem dois autores, Pereira e Bragança, que eles vão falar o seguinte: estamos diante de um dilema ético-moral, que deverá ser decidido com base nos valores e princípios que temos. O pêndulo da balança irá para o lado que mais estimamos. Para decidir, devemos lembrar-nos do próprio Cristo quando afirmou: onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. É meio chocante, na verdade, né? É interessante, né? Vamos ler? Vamos continuar com as nossas ideias. Eu fiz aqui uma questão meio seguida para que a gente pudesse conectar todas essas ideias aí. Então é bem provável que você já está pensando em algumas outras coisas aí. Vamos lá? Com o surgimento dessa crise, acabamos vendo os problemas e muitas máscaras acabam caindo, inclusive dos que se dizem cristãos. Muitos de nós têm o hábito de viver para o templo de tijolos, para a ascensão de cargos ministeriais e acabam se esquecendo das pessoas lá fora. Sim, com aquela influência do dualismo grego que a gente falou ali no texto passado, acabamos focando somente em algumas coisas e nos esquecendo de outras. Não venho criticar a bancada evangélica diretamente, mas se de fato tivéssemos cristãos na política que acabassem sendo exemplo e pudessem resolver tais problemas, como seria? Sim, o Covid foi uma surpresa. Ninguém esperava tamanha repercussão, mas mesmo assim, mesmo sendo avisados, liberaram o carnaval. Deus acima de todos, alguns dizem. Mas será que não estamos sendo apenas uma massa de manobra? Uma das soluções para os problemas citados acima é realmente dar importância a uma vida integral cristã. As instituições religiosas poderiam usar os recursos que têm para abrigar aqueles que nem mesmo sabiam por que as pessoas começaram a usar máscaras. Foi muito complicado nós vermos nas notícias pessoas que estavam na rua que elas chegavam e perguntavam: por que está todo mundo usando máscara? Todo mundo não, né? Porque muita gente não usa e não usou. Mas por que agora a gurizada está usando máscara? Complicado, né? Infelizmente, a preocupação era: quando vamos poder voltar para o culto? Lamentável. Talvez estejamos falando de um outro Deus e não do Deus bíblico. Talvez tenha sido criado um Jesus que só aparece no final das pregações quando perguntam: quem quer aceitar Jesus? E de fato, talvez essa pergunta não seja leviana. Não é somente um ato de levantar a mão, usar Deus nos finais de semana ou tirar selfies com a frase do partiu culto. Nosso povo está morrendo. E quando digo povo, não falo somente dos ditos convertidos, mas daqueles que não tiveram chance de dizer sim verdadeiramente ao Criador. E também que há pessoas lá fora que por algum motivo não realizaram uma alimentação hoje e acabaram perecendo. Não se trata de entregar somente a cesta básica, mas o assistencialismo que os cristãos podem oferecer para a sociedade. A gente acabou de citar aquela parábola, né? E aí, faz sentido ou não? Será que então a gente tem que arrancar aquela parábola da Bíblia? Será que a gente tem que reinterpretar os nossos desejos, as nossas vontades, então? Lembro-me da comunidade apresentada em Atos dos Apóstolos, que vendia tudo e entregava aos pés dos mesmos, e eles acabavam distribuindo igualmente com quem tinha necessidade. E a gente pode conferir isso lá em Atos 2, versículo 45. É interessante, né? Hoje o que acontece, infelizmente, é as pessoas entregarem os seus dinheiros para pessoas que se dizem líderes religiosos, e eles acabarem enriquecendo a si mesmos, as famílias deles, à custa do povo, deixando o povo passar necessidade. E para mascarar isso, o que é feito daí? Vamos fazer então um mega evento, ou
vamos comprar com, sei lá, 10% que a gente ganhou do ano lá, umas cestas básicas, vai dar um monte, vai dar um monte. Vai dar mais de 1 tonelada, vai dar mais de 2 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas, 100 toneladas, enfim. E vamos entregar aos pobres. Daí a gente tira a foto. E aí? É isso que tem que fazer? Aqui na cidade, reflita comigo. Existem pessoas empenhadas em ajudar o próximo? Sim. Muitas delas são samaritanos. Muitas delas não são consideradas povo de Deus. Muitas delas têm religiões mestiças, misturadas. Acreditam em tudo quanto é coisa. Mas ainda assim, fazem o que nós deveríamos estar fazendo. Continuando, nós estamos nos adaptando novamente. Uso de máscaras, álcool em gel, higienização geral dos utensílios usados, mostrando uma certa obediência às autoridades. A postura cristã, por sua vez, deve estar em compartilhar, em denunciar as injustiças, em sofrer com os que sofrem, porque o dinheiro nós trabalhamos e recuperamos. Mas as vidas que foram ceifadas não retornam dessa maneira. Me desculpem a falta de fé, mas enquanto muitos querem abrir um templo só para ter um tempo de qualidade congregacional, outros só esperam a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19. A resposta de ética integral cristã irá ser a resposta definitiva até para uma outra crise que não estamos dispostos a encarar, a apostasia, que talvez já esteja acontecendo. A apostasia se trata como é que eu vou usar uma palavra que seja bem compreensível? O desvio. O desvio do que se diz igreja, que pode ser que seja vendida, assim como a gente já viu absurdos, né? Gurizada vendendo algumas denominações aí. Eu acho que era brincadeira, mas pelo que eu pesquisei mesmo, parece que não. Até com tantos membros, né? Mas enfim, a apostasia, ela vai ser uma realidade. E a gente tem que estar pronto para ensinar os nossos filhos, pronto para exortar os nossos irmãos. E agora se tornou um pouco mais difícil porque a gente não tem esse contato. A gente não tem esse contato ali, tipo, tô falando, né, só tem o celular, o WhatsApp. Claro que é um dos meios que a gente pode usar. Mas às vezes não dá para olhar no olho. Não dá para conversar com a pessoa realmente. Fazer aquela... Ver se realmente a pessoa está sendo sincera, se ela está passando por alguma dificuldade e quer esconder. Sim, eu não estou alarmando ninguém para causas fúteis. Mas quando olharmos para as instituições que se dizem cristãs e notarmos que adoram um outro Deus, ficaremos perplexos, se é que já não estamos. Na proposta de vida, de ética e integral dos cristãos, estão presentes todos os fatores possibilitantes de solução de problemas. E não estou colocando Jesus na vitrine, apenas destacando que em momentos de crise podemos ter cristãos que façam a diferença. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o teu vizinho, pode ser outra pessoa. Quando falamos em missiologia, percebemos que a nossa missão transcende o entendimento humano, mas acaba se desfazendo ao passarmos de largo pela rua e não ajudarmos o caído. Que está lá em Lucas, né, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Foi o que a gente citou, né? Ficando invisível muitas vezes. Para muitas pessoas, não somente ele, né? Ficando invisível às pessoas e elas não conseguem enxergar Cristo em nós. Infelizmente, nós abandonamos a ciência, a arte, a música, os negócios, a economia. Claro, quando não estamos, né, entranhados na doutrina. A razão e as satisfações de necessidades físicas, nós acabamos, como exercício, como a saúde, abandonando essas partes para ficar focado só no gnosticismo evangélico. E vamos lá.
por causa justamente desse dualismo, o que é de Deus e o que não é de Deus. E às vezes, o que é perigoso é que isso não é pautado na Escritura, e é um problema sério. O tal chamado, então, gnosticismo evangélico pode ser a causa de muitos não cumprirem o seu tão esperado ministério, que não estará no governo tem que fazer, mas no essa ação comunitária pode melhorar o lugar onde vivemos. Essa tem que ser a ideia também da igreja. Inclusive, deixando os crentes a par das situações que acontecem fora do prédio. Não somente ali dentro, mas fora do prédio. O que está acontecendo? A vocação para que as pessoas foram salvas e chamadas, né? Aquela vocação que a gurizada busca, enfim, deve estar presente todos os dias das nossas vidas. Gosto a princípio das palavras de Paulo. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Vai estar lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Essas palavras que eu citei, elas podem parecer duras, mas elas não estão somente sendo escritas ou digitadas, como foi aqui, elas estão confrontando, porque estão embasadas nas Escrituras. Isso vai te incomodar diretamente, porque você não quer ser confrontado, você quer ser amaciado, você quer ter um carinhozinho, você quer ouvir coisinhas doces. Nós queremos ouvir. Quando nós somos confrontados, geralmente nós fazemos o quê? Fugimos, evitamos, porque nós não aprendemos a conversar, a discutir, a dialogar. Mas segue o dia. Enfim. E elas acabam, inclusive, essas palavras, né, tirando a gente do estado de conforto e nos desafiando a cada dia nos parecermos mais com Jesus, com aquele Jesus que nós pregamos. Sábios seremos se conseguirmos nos envolver mais com a sociedade, que é formado pelas pessoas que almejamos tanto alcançar, e que façamos em verdade, em coragem e em respeito ao Cristo, que não deu a sua vida em vão, até mesmo nos confiou o ministério da reconciliação, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Finalmente, chegamos ao ponto em que devemos conversar sobre os problemas que as instituições religiosas têm lidado. Então, aqui a gente citou parte, mas agora a gente vai então buscar uma solução. Vamos lá? Isolamento. Fiquem em casa. Sim, a realidade não é igual para todos. E sabemos que muitas pessoas não têm internet boa para acompanhar os cultos online, mas é uma maneira de gritar silenciosamente ao mundo: amamos vocês. Estamos deixando de nos reunir em algum lugar por amor ao próximo. E assim, relembrando os ensinamentos de Jesus quanto às orações, inclusive em secreto, como ele fala para a gente fazer. Ligar para as pessoas e saber como elas estão também pode ser uma maneira de ajudar e saber quais são as necessidades de cada um. Apesar de que eu acabei de citar um pouco antes ali que às vezes a gente, quando não tem esse olho a olho, a gente não sabe realmente, né, qual que é essa necessidade. E Paulo faz muito disso, né? Ele fala que alguns assuntos ele vai conversar pessoalmente com a pessoa. Realizar estudos e reuniões de forma online pode estimular as pessoas à leitura, em um tempo que estamos acostumados em receber conteúdos mastigados. Muitas pessoas, nem mesmo cristãs, têm doado máscaras para os carentes, uma ação que deve ser imitada. A compra de comida para idosos tem sido substituída. Tem sido uma forma muito interessante e muitos jovens têm feito isso. A fim de que esses mesmos idosos eles não tenham que sair das suas casas e talvez entrar em contato com outras pessoas diretamente. Os próprios mercados estão fazendo isso também. Então nós temos pessoas que você liga lá, faz a listinha, eles fazem, falam o valor, enfim, vão lá na casa. E apesar de ser mais complicado, nós sabemos dos costumes que nós estamos acostumados a apertar a mão, um abraço, isso e aquilo, que no momento nós devemos evitar. E aí a gente vai ver, né, realmente,
o valor do abraço. Não podemos confundir imprudência com ousadia. Vejo vários pastores falando sobre ousadia em servir nos templos, mas muitos poucos em ousadia ao servir os verdadeiros templos. Aí, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, você vai conferir quais que são esses verdadeiros templos. Sim, são as próprias pessoas. E para finalizar, não devemos ficar calados. Denunciar as injustiças, como nós falamos no passado ali, né, no outro texto, e pautar isso com as Escrituras, para que não sejamos vândalos, mas que nossa postura seja para proteger aqueles que não têm voz, assim, dando-os uma voz que irá ecoar neles pela eternidade, a paz e a esperança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, aqui nós citamos alguns textos. Eu peço que você pesquise esses textos, leia esses textos, tenha uma ideia, se você tem uma opinião justamente sobre esses tempos de crise, sobre uma ética e responsabilidade social dos cristãos. Aqui eu usei 2 textos que eu produzi na faculdade, né? E literalmente na faculdade de teologia, e vocês acabam percebendo quão real é essa situação. Essas situações são reais. Existem coisas que nós precisamos discutir agora, nós precisamos resolver agora. Não temos muito tempo, porque já gastamos muito tempo não discutindo essas coisas, buscando outras coisas que nos afastavam das realidades sociais que nós vivemos hoje. Hoje tem pessoas fazendo protesto, às vezes alguns meio estúpidos, mas muitos, alguns que valem a pena, que é em prol do necessitado, das pessoas que realmente precisam. Talvez essa pessoa possa ser você, possa ser eu. Mas e aí? Quem nós seremos nesse meio de pandemia? Qual responsabilidade nós temos em meio a uma sociedade? Será que assim, então, nós vamos ser sal e luz nessa sociedade? Nós vamos ser sal e luz nesse mundo? Porque embora a gente use a palavra sociedade, como tem diferentes culturas, às vezes nós precisamos nos posicionar diferente, mas sempre embasados nas Escrituras. Nunca fugindo do que a Escritura diz, ou contrariando o que a Escritura diz, no sentido de que não podemos, se Jesus fala uma coisa, nós fazemos outra. E é assim que eu, filho, que eu, pai, que eu, irmão, que eu, tio, vou viver a minha vida cristã integralmente e não somente nos finais de semana. Não somente com hora marcada. Não somente com aquela capa. Mas retirando a máscara, reconhecendo que somos pecadores, mas também que fomos encontrados pelo pastor, por Cristo, por Jesus, o bom pastor, e estamos dispostos a contribuir na obra dele, com o que nós pudermos. Porque aquilo que agir em nós é dele também. Amém? Então eu peço que reflitam, compartilhem, vejam se realmente o que eu tenho falado condiz com a Escritura. Obviamente eu entrei num assunto que necessariamente não era direto ali, mas é direto com a realidade que nós estamos vivendo, né? É uma coisa muito que nós pensamos às vezes, mas nós não discutimos por talvez falta de espaço, inclusive. Então, se você quiser comentar aí embaixo, pode ficar à vontade. Eu também provavelmente posso respondê-lo, né? Posso comentar, posso curtir, posso amar, também posso não gostar, assim como você pode não gostar desse vídeo. Mas se preciso for, quando ele acabar aqui, outro momento ou depois, reveja-o. Pegue, inclusive, as coisas que eu tenho dito que não estão no Evangelho, me corrija. Você tem liberdade para isso. Na verdade, você tem que fazer isso como cristão. Claro que a gente não vai ter tempo de assistir tudo, de todo mundo, isso, enfim. Mas se você chegou até aqui,
faça. Se precisar, eu estou aqui para conversar. Talvez a gente não possa, igual eu brincava, né, nas lives passadas, mas era verdade também, né? Talvez a gente não possa sair e tomar um cafezinho agora, nesse momento de pandemia. Mas nós podemos conversar. Seja por WhatsApp, por telefone, nem que nós bote uns créditos aí, né? E gaste uns dinheirinho aí pra a gente conseguir conversar. E se você estiver passando necessidade, me avise. Avise a Igreja de Cristo. Avise. Não sofra calado. Porque às vezes nossas necessidades, muitas vezes, não é de comida. Ela é espiritual. Ela é tristeza. E eu estou disposto a chorar com você, se preciso for. E Jesus disse que pelo menos aqueles que crerem, né? Ou pelo menos aos seus discípulos que seguiriam ele, ele estaria conosco. Ou conosco, no caso, né? Até o fim dos tempos. Ou dos séculos, dependendo da tradução bíblica. Amém, então? Então, eu trouxe mais uma introdução à introdução acadêmica, né? A ética cristã e responsabilidade social. Há muita coisa a se fazer lá fora. Há muita coisa a se corrigir ali dentro, se é que a gente está dentro de alguma coisa. Mas que tudo seja para a glória do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Valeu? Um abraço. Se precisar, comenta. Sossegado. Se não quiser comentar, manda uma mensagem. Não tem problema. A gente não vai tirar um print e publicar. Show? Então, um abraço.